O nosso convidado, ele é um arquiteto, ele está à frente da Rosenbaum, que é um escritório de design, arquitetura e inovação por meio de ideias originais, por meio do design. E o que diferencia o trabalho do Marcelo Rosenbaum, é porque tudo que ele cria, ele procura colocar uma identidade cultural, ele tem esse olhar para a cultura. E a partir daí, ele criou uma metodologia que se chama Design Essencial. O Design Essencial é uma metodologia que tem a capacidade de descobrir, despertar e potencializar os valores de uma cultura. Então, a partir do Design Essencial, surgiu um projeto chamado Gente Transforma, em 2014, onde ele atua em comunidades do Brasil profundo. Então, ele olha para a cultura das pessoas, desperta aqueles valores. De lá saem, através do design, né? De lá saem peças e produções incríveis que ajudam a gerar renda para essas pessoas. Esse projeto está no Brasil desde 2014, foi para o Peru em 2015. E tem um plano de ação para atuar em 5 regiões do Brasil. O Marcelo é um profissional reconhecido internacionalmente e também reconhecido por todos nós, porque atua com um trabalho de despertar mesmo, despertar tanto a cultura de comunidades do Brasil profundo, quanto o nosso olhar, para que a gente possa apreciar essa cultura do nosso país, que é muito rica. Então eu convido ao palco Durga do Festival Ilumina, Marcelo Rosenbaum. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Caramba, eu pensei que não ia ter ninguém aqui com essa cachoeira. A concorrência é bem grande aqui, né? Esse sol todo. Gente, obrigado pela presença aqui. Obrigado pelo convite por estar aqui nesse festival lindo. Bom, eu sou Marcelo, né? Como foi apresentado aí. E eu sou design. Arquiteto, na verdade, eu não sou formado em arquitetura. Eu saí antes de me formar da faculdade. Comecei a trabalhar muito cedo. E, na verdade, eu ganhei o ano passado o título de honoris causa, né? Então, eu sou professor doutor de arquitetura, mas não sou arquiteto. Enfim, porque isso dá problema, sabe? Eu tenho uns problemas no CAL de arquitetura. Quando falam que eu sou arquiteto, vira uma questão de leis. Mas tudo bem, vamos falar de coisas boas por aqui. Bom, como eu falo, né? Eu sou design e eu trabalho com design que a gente chama como uma ferramenta. A gente usa o design como uma ferramenta de transformação social. Mas, na verdade, para chegar a esse entendimento, eu passei por alguns entendimentos também. Um processo. Foi falado aqui na minha apresentação que a gente trabalha com despertar, né, de comunidades, dos valores da comunidade, mas nada acontece, você não desperta nada ou não estimula nada se não começa por nós mesmos, né? Pelo nosso próprio entendimento de qual o potencial e de que forma a gente pode colocar o nosso trabalho, que é o nosso dom, é o nosso talento, a serviço, né? A serviço da humanidade, a serviço do que é o trabalho mesmo. Então começa por um entendimento do que seria o design. Design é designo. A palavra design já vem por si só por serviço. Foi designado para o ser humano, em algum momento, não sentar mais no chão. Quer dizer, o ser humano não quis mais sentar no chão. Foi designado criar uma cadeira, banco. Isso é um design, é o designo. A casa, a necessidade de se proteger das intempéries. Então, foi feitas as coberturas, né? As casas, as proteções. Primeiro a gente se protegia em cavernas. Aí se faziam só as coberturas para se proteger e aí foi se evoluindo. Tudo é design. Design hoje virou uma palavra que ela faz parte de um vocabulário mercadológico, né? De tendência, de agregar valor. Mas design está a mais do que isso, né? Ele está além, ele é um desígnio. Então a gente, em pleno século XXI, quando eu me coloco como design, qual é a necessidade da humanidade hoje, né? Ou de um brasileiro, né? Que está nessa nação chamada Brasil, né? Há 500 anos chamado Brasil. Qual que é o desígnio desse ser humano, né? De usar as suas ferramentas
os próximos, né, para o seu a serviço dessa humanidade. Então, quando a gente também começa a pensar quem é o Brasil, a gente começa a ver esse recorte de 500 anos, um recorte de um Brasil que veio com um olhar, né, do branco, do eurocentrismo, que negou absolutamente tudo que se tinha aqui. Se negou absolutamente todos os saberes científicos, né, do trabalho com a natureza, de povos absolutamente sofisticados e de uma riqueza, de diversidade cultural gigante. Mas, enfim, isso foi o primeiro encontro, né, que começa a se chamar Brasil, né? Quando nasceu o filho do português com ventre da Índia, né? É o primeiro brasileiro. Esse brasileiro, como sempre diz como dizia Darcy Ribeiro, é o João Ninguém. Ele não era mais o índio, ele não era mais o português. Ele não tinha onde morar, mas ele tinha todas essas oportunidades pela frente, né, de unir essas culturas. Mas isso, infelizmente, foi se multiplicando, foi andando de alguma forma que não se valorizou nada ou muito pouco desse saber e criou um grande massacre cultural desses saberes que não são poucos. No continuar do nosso Brasil, a gente precisou construir essa nação. E a gente traz mão de obra escrava, né, africana, para construir com sangue e muito suor uma nação, que também detentora de muito saber, mas que, infelizmente, naquela época não se tinha consciência, não que hoje se tem mais, mas hoje se fala mais, que talvez eram povos sem almas, ou povos sem memórias, né, que não iam lembrar de uma dor, mas iam construir uma nação. Então, acontece que essa nação, chamada Brasil, ela parte de um encontro de uma alma brasileira, que é o ventre da Índia, né? O ventre da Índia é o ventre que dá a nossa alma, é a nossa mãe. Ela não é reconhecida. Hoje, infelizmente, o índio é muito pouco reconhecido, e quando ele ainda é olhado de uma forma exótica, né? E, paralelo a isso, vem a cultura afrodescendente com toda a tecnologia, né, de garimpo, de roça, que é menos ainda reconhecida. Então, a gente passa, né, por um processo de reparação. A humanidade está passando por um processo de reparação, e nós, enquanto brasileiros, de reconhecimento de quem somos nós. Qual é a nossa alma brasileira? Né? Quem é essa alma brasileira? E quanto design, né, produzir algo, colocar algo de novo para se comercializar, para criar desejo, para entrar no mercado, para criar um mercado que seja, se você não se conectar com esses valores, né, da forma que o mundo está caminhando, acho que a gente explode, né? E não tem espaço para mais ninguém, nem para o acadêmico, nem para o pobre, nem para o rico, porque o momento é de reparação e de inclusão, né? E de conscientização, de entender quem somos nós, né? O que é esse Brasil. Eu estou falando tudo isso, mas eu comecei a ter consciência disso indo para o Brasil profundo, me conectando com essas pessoas, ribeirinhas, né, sertanejos, marisqueiras, quebradeiras de coco, índios. Eles, eu posso dizer que são meus grandes professores. A minha universidade, que eu ainda faço essa universidade, porque eu ainda estou aprendendo. Então, por não ter finalizado a faculdade, eu me sinto um eterno estudante. Sendo um eterno estudante, eu coloco essas pessoas como os meus mestres. Eu encontro e enxergo essas pessoas como grandes sábios, numa sabedoria muito mais simples e muito conectada com a própria natureza, com tecnologias absolutamente sofisticadas, né? Relação com a conexão total, integral e sistêmica de todo o universo, de todo o contexto. Não que seja, né, assim, hoje olhar para tudo isso e falar, o branco é muito ruim, tadinho do índio, tadinho... É momento de reparação, de entender as dores, né, os privilégios, mas também entender que todos nós somos seres humanos. Dentro do ser humano, todos nós temos aquelas dimensões que a gente sabe, de ego, de vaidade, de ciúmes, de tudo. Então, são pessoas que demandam, né, que concentram muita sabedoria, mas que são seres humanos com todas as dificuldades das relações que a gente se encontra, né, no nosso dia a dia. Mas tudo isso eu estou falando que chegou um momento da minha vida, né,
Eu sendo reconhecido pelo meu trabalho, não por outra coisa, mas eu fui parar na televisão, onde eu tive a oportunidade das pessoas acabarem me conhecendo de uma forma mais ampla, né? Fora daquela caixinha, né, que a profissão poderia levar alguém. E aquilo me causava uma necessidade de uma inquietação e também uma reflexão do que eu posso fazer mais. Eu quero mais. Aquilo só para mim era muito pouco, né? Não era suficiente. Toda essa condição, né, de fama, de dinheiro, isso não era suficiente. Eu falei, de que forma, a partir do meu trabalho, que é a única coisa que eu tenho, e junto agora com a imagem e com as oportunidades que me abrem junto com esse contexto, o que eu posso fazer? Né? Aonde eu posso trabalhar? Fui tentando várias coisas, sempre tive essa questão da brasilidade incluída no nosso trabalho, lá do escritório, sempre foi uma questão, sempre foi uma identidade, né, de pesquisa, de tipologia, incorporada de alguma forma em superfícies, enfim, em cenários, em arquitetura, mas eu queria mais. Eu tenho a questão das pessoas, né? Essa coisa que esse material social, né? Esse capital social que é o brasileiro, que é maravilhoso, riquíssimo. E aí a gente começou a criar a gente criou o Agente Transforma. Começou como um movimento, né? Um movimento que usa o design como ferramenta de transformação social. É um movimento de várias pessoas, né? De um encontro de várias pessoas, de várias áreas, onde a gente olha para uma comunidade, a gente pega cada profissional e a gente vai fazer uma escavação arqueológica sobre os saberes ancestrais. Qual a vocação da comunidade? A gente fala muito hoje que a gente precisa gerar renda no Brasil. O capital é muito importante ainda. Ainda é o dinheiro que gera, né, que gera a economia, que gera o movimento. Então, as pessoas em comunidades, elas precisam trabalhar de manhã para almoçar à tarde. Então, o dinheiro é importante na comunidade. Mas gerar só emprego, para mim, é muito pouco. Eu acredito que com vocação, com o saber ancestral resgatado, esse dinheiro, ele vem de uma forma curada, ele vem de uma forma mais permanente, porque essas pessoas, elas vão produzir algo, primeiro que vem dentro do seu coração, elas se conectam com o saber dos seus avós, elas trazem isso. Para o índio e para o negro, o trabalho está junto com o lazer, né? A questão do negro trabalhar na roça corporal, cantando, isso é um movimento que ele está honrando aquele movimento. O índio não tem a diferença do trabalho e do lazer, né? É uma coisa só. A gente se separa disso. Então, quando a gente conecta esse saber ancestral e gera renda numa comunidade, eu acredito, eu tenho uma crença, e a gente está experimentando isso em várias comunidades tradicionais do Brasil, que é possível a gente gerar oportunidades, liberdade e autonomia para as pessoas do Brasil profundo, né, com seus saberes sagrados. Mas isso depende de nós também despertarmos para esses valores, que é o quê? O ser humano é sábio. Todo mundo tem talento. Toda comunidade é capaz de tudo. Então começa. Se você vai para uma comunidade capacitar a comunidade de algo, você está catequizando. Porque você está indo capacitar algo que ela é capaz. Porque você não está nem querendo saber qual a capacidade dela. Você está vendo a sua capacidade e você vai capacitar ela. É uma forma de catequizar. Porque você acha que ela precisa gerar renda. Gerar renda, você precisa criar números, resultados. Precisa sim. Mas por que você não começa com uma investigação, com um olhar, com perguntas, né? O que seu avô fazia? Quem é você? O que você gosta de fazer? E daí, entender o que se pode, né? Colocar isso talvez no mercado, mas as pessoas tendo consciência da procedência, né? Tendo consciência que isso tem valor, que isso é um saber, que não adianta pegar uma semente de piprioca, ver o cabelo das índias, que é muito lindo, né? Que é sedoso, perguntar, o que você usa nesse cabelo? Ela vai falar piprioca. Você pega essa piprioca, leva para fazer uma pesquisa científica, embala ela de uma forma bem bonita, e aí você vende aquilo como um produto, ganha bastante dinheiro, como as grandes empresas de cosméticos fazem, e a comunidade vira extrativista. Ela simplesmente é extrativista da piprioca. Não se valoriza o saber dela, porque é um saber. Foi ela, a partir do cabelo dela, foi ela que descobriu isso. Mas isso é numa questão maior.
A gente do Agente Transforma, a gente foi parar numa das primeiras experiências no Piauí, no sertão do Piauí, em Várzea Queimada. Eu vou contar essa historinha, que eu acho que a gente começa a entrar mais na energia do Agente Transforma. Que me conectei com essa comunidade, cheguei lá, numa pesquisa de várias outras comunidades, eu pus o dedo no mapa, numa das áreas com menores índices de desenvolvimento humano do país. Uma região que não chove, fica 9 meses de seca, não tem água em Várzea Queimada, as mulheres saem para caçar água, e é um dos menores índices de desenvolvimento humano do país. Quando eu comecei a me conectar, depois que eu conheci Várzea Queimada, que eu perguntei se eles estavam afins, né, que eu cheguei lá, uma comunidade de 900 moradores, 61 surdos e mudos, todos são Carvalho ou Barbosa Carvalho, é tudo uma mesma família. Um negro que fugiu de uma fazenda do Maranhão, se escondeu na toca, numa caverna, na região do interior do Piauí. Casou com uma índia tapuia e começou a criar uma comunidade. Praticamente uma vila, um vilarejo. Não tem água. As mulheres, quando chega o caminhão-pipa para abastecer a cisterna da cidade, as mulheres param de fazer tudo o que elas estão fazendo, colocam um balde na cabeça e vão cantando, conversando, pegar água. Imagina agora, acabou a água, chegou o caminhão-pipa, a gente tem que correr para pegar água. A gente se mata. E a gente vai pegar mais do que a gente precisa, porque a gente não vai nem pensar no outro, a gente está preocupado o que vai faltar para a gente. Em Várzea Queimada, ninguém corre porque sabe que quem está na frente vai deixar para quem está atrás. E uma comunidade que vive nessa base, né, do coletivo, né, da cooperação, ela é considerada baixo índice de desenvolvimento humano. Eu falei, poxa, tem alguma coisa errada na palavra. Como falar um lugar que não tem oportunidade, que não tem visão, né, de política, não tem visão de políticos, não tem interesses, que aquilo se desenvolva economicamente, com oportunidades, falar que aquilo é baixo índice de desenvolvimento humano? Então aí começa já a primeira reflexão, falei, algo está errado. Porque quando você solta uma palavra nessa dimensão, baixo índice de desenvolvimento humano, a própria comunidade começa a acreditar que ela realmente tem baixo índice de desenvolvimento humano. E a partir daí, tudo que era seu passado, tudo que ela tem, não se valoriza, não se reconhece. Quando a gente chegou em Várzea Queimada, uma equipe de 45 pessoas, 20 estudantes de arquitetura e de design, que a gente abriu um game para, junto com a comunidade, construir, deixar um legado, né, de construção, junto com 2 professores de permacultura, amigos meus, né, o Henrique Pinheiro e o Tomás Lotufo, mais 2 designers portugueses para a gente fazer um trabalho com as mulheres, a partir da trança, da palha de carnaúba, de perguntar o que seus avós faziam, o que elas faziam com a palha de carnaúba. Porque a palha de carnaúba, quando se trançava antigamente em Várzea Queimada, não era para enfeite. Enfeite é o branco que tem. Lá é subsistência, eles faziam cestos para se usarem. Só que com o plástico chegando, com o I99 chegando, Várzea Queimada não faz mais o cesto de palha, de carnaúba para se usar. Ela compra o plástico de I99 que vem da China, que usa, né, petróleo que escraviza e que chega em R$1,99 aqui, né? Alguém subsidia isso e não sei como, porque trazer qualquer produto do interior do Brasil para as grandes cidades, você tem que pagar gasolina, pagar impostos, nada chega em R$1,99. Nada chega em R$1,99. Mas eu estou desviando o assunto, estou querendo falar da palha. Essas mulheres, quando você falava, naquele momento, o que você fazia, teus avós faziam? Nada, nada. Porque imagina falar que era um cesto de palha de carnaúba, quando ela não tinha R$1,99 nem o plástico, porque o plástico é o futuro para ela. Ela tem vergonha de lembrar do passado, porque para ela o passado é pobreza, é miséria. É miséria para quem, da onde e por que base? Os valores estão todos invertidos. Inclusive, para um lugar que tem baixo índice de desenvolvimento humano. Como assim? Óbvio. Como ela vai achar que o que a avó dela fazia quando eles não tinham dinheiro, quando eles eram mais esquecidos, quando eles não tinham a Bolsa Família, que é muito bom, que tira eles da miséria, mas, enfim, o que acontecia, que sobrava para eles? Então, para a gente conseguir se relacionar, né, e criar uma empatia, criar uma relação e conseguir entender o que se fazia com a palha de carnaúba, vai uma semana.
Vai uma semana de conversa, de cafezinho dentro de casa. E o Agir Transforma é isso, são imersões de propósito, onde a gente se muda para a comunidade. A gente mora com a comunidade. A gente convive com as pessoas. A gente vai criando uma relação com a comunidade. Depois de uma semana em Várzea Queimada, a gente entra na casa de uma anciã. A gente estava uma semana, nada de identidade ancestral. Não se falava em nada, não tinha nada, nenhuma memória. O que se fazia? E eu com uma equipe gigante para criar um novo produto, virava meu blá, 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 e ninguém achava nada na comunidade. De repente, na casa dessa anciã, uma senhorinha de quase seus 100 anos, a gente vê um cesto surrado no canto da parede. Perguntamos para ela, o que é esse cesto aqui lindo? Não, meu filho, isso é lixo, desculpa, era da minha avózinha, eu queria jogar fora, eu esqueci de jogar fora. Gente, simplesmente, o lixo dessa senhora foi todo o trabalho de pesquisa e de identidade para o projeto que a gente estava fazendo. Um projeto que hoje, depois de quase seus 10 anos, já gerou mais de 3.000% de aumento de renda para as mulheres do artesanato, já levou turismo de base comunitária, já tem 2 experiências de agrofloresta, já tem um livro falando para a entrada no IFAM como Patrimônio Imaterial Saberes de Várzea Queimada, a partir do cesto, que era lixo. E Várzea Queimada, hoje, está dentro de um circuito, inclusive de design, e design mundial. Já foi para a Itália, já foi para a França, já foi para os Estados Unidos, vende em tudo que é loja, várias lojas do Brasil, com lixo. Esse lixo é o saber ancestral nosso. É isso que a gente faz com o nosso saber ancestral. No micro e no macro, a gente faz a mesma coisa que Várzea Queimada. Aquela senhora não faz nada diferente do que a gente faz, porque a gente nega todas as nossas raízes ancestrais. A nossa alma brasileira, simplesmente, ela é escorraçada. Ela é escorraçada. E é isso. E foi esse exercício. Mas aí, você chega em Várzea Queimada, você enxerga esse potencial, né? Você vê esse cesto, começa a organizar um grupo de mulheres que já estavam se organizando, trabalha com associativismo, desperta o olhar da colaboração que ela já tem, do coletivo, que já está lá, já existe. E esse produto conquista o mundo. É o lixo, o tal do lixo. É isso que a gente desperdiça no nosso país. É somente isso. E isso é economia criativa. Isso é um potencial que gera não só no objeto, porque o objeto também, para mim, assim, nesse processo todo, eu fui desconstruindo a matéria. O que significa desconstruir a matéria? Isso tudo é uma desculpa. O trabalho acaba acontecendo numa outra dimensão, que é a relação do encontro. Só que, infelizmente, a matéria é o que a gente se conecta com o outro ainda nessa dimensão. Então, a gente precisa. Mas ele transcende. Então, é uma desculpa para você também criar outras dimensões. Depois que fizemos esse primeiro encontro em Várzea Queimada, as mulheres, a comunidade, começou a lembrar das músicas do terreiro, que elas dançavam com seus avós, quando não tinha energia elétrica, quando não tinha, assim, quando a comunidade ainda era mais esquecida. Gente, é música de terreiro, é música ancestral, do sertanejo. Ela já tem mais de 30 músicas escritas. Isso é uma riqueza, isso é de uma beleza. E hoje, Várzea Queimada recebe universidades e escolas é uma comunidade que é pesquisada sobre identidade cultural. Sobre identidade. Então, uma comunidade que olhava o lixo, o cesto dela, a identidade cultural, e falava que era lixo, hoje ela também é reconhecida na universidade, nas escolas municipais do seu entorno. E com isso também gera o turismo de base comunitária. Enfim, esse é o processo que a gente vem acreditando, né, desses encontros, dessa troca. Mas nesse contato, eu comecei a me transformar. Eu comecei também a olhar para tudo de uma forma muito diferente. Inclusive para a minha ação, né, a minha forma de estar trabalhando e nesse olhar desses saberes ancestrais. Hoje, né, Várzea Queimada, a gente tem hoje um instituto, o Instituto A Gente Transforma. Eu dedico praticamente 100% do meu tempo para o Instituto. É um grande desafio. No meio desse processo, eu me conectei com o governador do Piauí. Naquela época, eu estava num programa de televisão. Eu encontrei o governador e comecei a contar do projeto. Acho que ele olhava para mim e só imaginava estar no palco com as coleguinhas em volta dele, porque o cara não entendeu nada. Mas falava sim, sim, sim. Bom, eu sei que eu me conectei com ele, ele falou que faria, né, que apoiaria o projeto. Claro que o projeto não foi apoiado. E eu continuei fazendo o projeto.
continuei fazendo, e é um movimento que custou um certo tempo, custou um certo dinheiro, e eu não podia parar. E eu quebrei meu escritório nesse meio processo. Porque eu não tinha mais interesse de fazer nenhum outro trabalho, né? Ou, se fosse fazer o outro trabalho, era para realmente valorizar o meu trabalho e né, pagar pelo meu trabalho. E claro que as pessoas não pagam pelo nosso trabalho, né? As pessoas, o trabalho criativo, infelizmente, no Brasil, não é valorizado. Então, você trabalha pela sua hora, pelo um tempo, que sei lá qual que é esse tempo que você coloca numa conta. E, no final, os clientes começaram a fugir. Começou a fugir cliente, e eu só fazendo o Agente Transforma. Indo para Várzea Queimada, colocando Várzea Queimada em todos que são os cantos. E, no meio desse processo, eu quebrado, a minha sócia, Adriana, que é uma pessoa generosíssima, super parceira, eu ficava só barbarizando no escritório. Só queria ir para lá, fazer, arrumar trabalho para o Agente Transforma. E ela querendo trazer outros projetos para eu fazer. E eu falava tudo não, não, não. Apareceu uma oportunidade de eu ir para uma aldeia indígena, no Acre. Um festival cultural. E aí eu peguei e falei, quero ir. A minha sócia achou que era melhor eu ir para o festival, ficar longe, do que ficar em São Paulo, trabalhando lá, inventando outras coisas. Para quê, coitada? Fui para o festival, cheguei no meio da floresta amazônica, me conectei com o povo Yawanawá. Lá, o povo, né, que tem a tradição também das medicinas da floresta, né, já fazia uso de algumas medicinas, mas no primeiro ritual, na primeira noite, eu vi um jacaré voando, emanando luz para todos os lados, atravessando o oceano, chegando numa praça em Milão, se transformando numa floresta de luz, de luminárias. Falei, pelo amor de Deus, tem alguma coisa aí. E aí vinha um monte de conexões, das conexões que eu tinha, o que acontecia. E, na verdade, eu tinha conhecido, porque Várzea Queimada, né, lá do sertão do Piauí, a gente tinha feito uma exposição em Milão. E eu tinha conhecido, em Milão, a primeira-dama do Acre. Eu cheguei em São Paulo, depois de 10 dias na floresta, só ia piorando o sonho, né? Começou com o jacaré, mas ele chegou numa dimensão que já era um projeto inteiro. Que em 3 meses eu ia com 40 pessoas para a floresta. Já com mão dada com um cacique. Isso sem sinal de Wi-Fi, minha sócia nem tinha ideia. Cheguei em São Paulo e avisei. E, inclusive, né, Adriana, minha sócia, você não sabe, a primeira-dama vai apoiar. Ela, que é super calma, ela gritou. Ela gritava. Ela levantou da cadeira, eu nunca vi ela desse estado. Ela falou, você está louco? Acabou, eu não faço mais nada. Tínhamos acabado de levar um calote do governador, né, do Piauí, feito um projeto que a gente estava pagando conta e continuando, eu já estava construindo um novo na floresta amazônica com relação com o governo de novo, com a primeira-dama. Mas é isso, não é uma escola? A gente não vai aprendendo? O Piauí foi a minha escola de trabalhar, né, dessa relação com o governador. Dessa vez, a gente já fez tudo diferente. A gente já se organizou de outra forma, já criamos uma relação, já nos relacionamos diferente com as pessoas que estavam indo com a gente. E depois de 3 meses, estávamos na floresta amazônica, no Acre, com uma equipe de 35 pessoas, fazendo uma coleção de luminárias, já com contato para uma exposição em Milão, na praça, com luminárias. E aí, nesse momento, criando essas luminárias, eu comecei a entender. Eu falei, não, mas que luminária? Luminária, o projeto é meu. Viajei, nem perguntei se eles querem. É que eu cheguei tão animado para o cacique falando, que imagina ele falar não para mim, não tinha nem como ele pensar e falar não. Aí, qual é a ficha? Eu falei, caramba, que loucura. Olha eu aqui, de novo, surreal, né? Falando outras coisas. Mas lá eu comecei a me conectar com a casa Yawanawá, com a morada, com a forma que eles moram, com a casa do opressor, que o cacique hoje copia, imaginando que é a casa do líder. Como assim? A casa do cara que colonizou ele copia essa casa? Como assim? Cadê a casa ancestral? Cadê a tipologia dessa casa, a memória dessa casa, traduzida para os dias de hoje? Você não vai colocar, não precisa colocar o índio de volta com terra de chão batido, né? Nessas relações, mas sim, a tipologia, a oca, o teto, aquilo, simbolicamente, é o cosmos. O esteio é o ser humano que se conecta com o céu e finca na terra.
A relação de uma família embaixo de uma oca é diferente de uma casa unifamiliar que separa, né? Que se levanta do chão. Mas de que forma a gente traz tecnologias, né, investigativas, né, novas técnicas, mas recuperando essa essência, recuperando essa forma de viver, que aí eu vejo cura. E a gente começou um projeto gigante. A gente está trabalhando nesse projeto que já chegou a virar um projeto de Minha Casa Minha Vida Rural, totalmente sustentável, 100% com insumos da floresta, não trazia um prego de fora. Só que, infelizmente, no Ministério da Cidade, o Minha Casa Minha Vida, mesmo sendo rural, tem que ter concreto. Mesmo estando num lugar bem afastado, bem distante, onde tem a gasolina mais cara, todo o insumo tem que chegar de barco, 8 horas de barco, você não pode usar os elementos da floresta. A gente conseguiu ainda, com esse projeto e mais outros 2 projetos, mudar uma lei, né, no Ministério da Cidade, mas, infelizmente, esse projeto não foi sancionado na época, ainda pela presidente Dilma, e o dinheiro estava dinheiro aprovado na Caixa Econômica, no Acre, para a construção dessas casas. Mas como a gente entende que tudo tem seu tempo, que nada é por acaso, né, não adianta, a questão não é se vitimizar, o nosso projeto morreu. Não, está no tempo. Né? Está no tempo também da própria comunidade entender o que é esse projeto, né? Qual é essa forma de viver, né? Qual é essa forma de usar. E aí, olhando para a vocação, os Yawanawás, eles são curadores, eles são curandeiros. A vocação deles não é de ser extrativista, não é ser outra coisa, senão curandeiros. E o mundo hoje precisa de cura. Então, criar uma universidade dos saberes ancestrais Yawanawá, de cura, onde as pessoas possam ir para lá, onde os pajés são treinados. Mas, para fazer essa casa, você traz o barro de novo com as mulheres, você faz a construção da casa com a comunidade, você gera oportunidade das pessoas estarem lá e a cultura ser preservada e ser também gerida. E é uma pedagogia sistêmica e ela é infinita, né? Porque você constrói, aprende, recebe verba, constrói, aprende e vai mantendo, né? E vai desenvolvendo e vai trazendo a comunidade num grande coletivo. Então, esses são 2 exemplos, a gente tem outros trabalhos. Eu tenho feito trabalho com as mulheres caiapós, também num trabalho de visitação, né, de um plano de visitação, mas baseado nessa questão dos saberes ancestrais preservados. A gente tem trabalhado com as marisqueiras em Alagoas, também num trabalho com resíduo da concha do sururu, que são 8 toneladas de resíduo dia que gera, né, um resíduo que não é lixo, ele é cálcio. Então, se ele é cálcio, por que vai jogar fora? E porque a prefeitura acaba gastando uma grana, uma fortuna. Mas uma comunidade absolutamente esquecida, um dos lugares mais pobres que eu já tive na minha vida ultimamente. Assim, é uma condição surreal, onde os jovens têm previsão de idade, assim, expectativa de vida, 17 anos. São 2 facções na mesma região. As crianças perdem a sola do pé por conta do bicho do pé. Gente, agora, vivendo assim, as pessoas nessa condição, né? Hoje, a gente aqui, eles lá, né? Trabalhamos também agora com, enfim, na Amazônia, com resíduo do manejo da floresta, sempre olhando, no início, por algum objeto. Mas esse objeto ele é uma desculpa para as pessoas se conectarem e para iniciar um movimento muito mais sistêmico e muito mais abrangente, né? Que integra segurança alimentar, né? Segurança dos saberes e mais, permanência desses saberes, e um movimento onde a pessoa consome e ela mesma apoia e entende qual é a condição, né, dessa procedência da realidade que a gente se encontra a partir do meu trabalho, a partir do design. Eu, enquanto design, optei em colocar o meu trabalho nesse movimento, nesse lugar. E quando a gente vai para uma comunidade, a gente não olha uma comunidade como uma unidade extrativista de algo, porque é assim que as pessoas olham para o desenvolvimento sustentável. O que a gente pode extrair daqui, né? É extrativismo, qual é a propriedade que a gente tem que nós, brancos, ou que o cidadão, né, desse Brasil vai precisar. Eu olho de outra forma. Eu olho essas comunidades como universidades de saberes ancestrais, que estão aptas, a partir dos seus próprios saberes, se desenvolverem, né, se reconhecerem e os outros também reconhecerem toda essa beleza, todo esse saber e toda essa riqueza que a gente tem nesse país. Será que o tempo já acabou? Quanto tempo já foi? Eu estou com a boca seca, isso sim, aqui. Deixa eu chamar água. Aqui, ó. Vocês não querem que eu saia, né?
Mas é isso. Bom, gente, se engatar mais uma conversa aqui. Nada, olha na boca mesmo. Quanto tempo foi? Que horas são? Só saber. Hã? Qual? Ah, tá. Então a gente tem mais um pouquinho de tempo. Bom, será que alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu falei tanto. Acho que a gente pode abrir para algumas perguntas. Aí eu posso, talvez, numa pergunta, me aprofundar mais ou a gente questionar algo assim. Mas, enfim, é isso. Grosso modo, é isso. Deu para entender alguma coisa? Então, pergunta, vai, fala. Como que a gente conecta com o que você já aprendeu para conseguir reproduzir esse trabalho por aqui? Então, hoje o nosso desafio todo, ele está nesse lugar do trabalho para multiplicar as experiências, né? Várzea Queimada, no sertão do Piauí, é o nosso laboratório, que a gente chama, né? É o grande laboratório da experiência. E as imersões, vai chegar um momento que a gente quer abrir, né? Para as pessoas participarem e experimentarem a vivência na comunidade, nesses... que é um turismo de base comunitária, mas não é um turismo, né? É imersão de propósito, né? Onde a pessoa, a partir do seu próprio propósito, vai e coloca isso no coisa. Mas a pergunta, como ela se conecta? A gente tem um site, mas a gente está ainda nessa busca de documentação, de conseguir fazer um material que possa ser multiplicado. Eu já fiz um curso sobre o design essencial, que é a metodologia que a gente acabou criando a partir do Agente Transforma, né? Chama Design Essencial, com essa visão do olhar, né? Do despertar, se conectar, e que parte para uma transformação pessoal. Então, são dessas formas, infelizmente, mas isso é uma visão, é um olhar que a gente está se preparando. Esse é um projeto que... as duas experiências, Várzea Queimada e o Zeuanauás, é um projeto que partiu da minha intuição, da minha vontade, da minha energia de fazer. Então, a gente não tem parceiros, né? Cada projeto a gente acaba destrinchando em oportunidade, e vê quais são as oportunidades e onde a gente consegue recursos para trabalhar com isso. Os outros projetos, a gente já é contratado para fazer a aplicação da metodologia dentro, né, de outras empresas ou instituições que nos contratam para fazer essas aplicações de metodologia. Mas, resumindo a tua pergunta, nós não temos ainda esse material assim, claramente escrito e decupado, a não ser no site e no Instagram, né? A gente transforma. Bom, o que eu sei da ancestralidade da Chapada, bom, a Chapada é um lugar que eu me conecto muito, desde mais de 15 anos, não, 17 anos, que eu venho praticamente todo ano, né? É onde eu venho com meus filhos todo ano, pelo menos 2 vezes, que estão aqui, aberta. Levanta a mão, Bebinha. O Ian dormiu. O Jonatas, meu namorado, que está aí, deitado junto com o Ian. Enfim, é o nosso encontro de família aqui. E tem os Calungas, né? Mas eu sei pouco, na verdade é isso. É uma investigação que a gente faz. Mas sobre Calunga, eu já fui algumas vezes para lá e sei, né? Questões do dia a dia. Mas eu estou pronto para fazer um projeto com os Calungas. E se Deus quiser. É isso aí. Oi. Então, na verdade, eu tenho um terapeuta, né, que ele é holístico e trabalha com astrologia e canaliza, né, durante toda a sessão. E ele fala que está no meu mapa astral esse trabalho com ancestralidade. Na minha primeira casa, né, essa é uma missão que eu trouxe para cá. Mas num ritual, lá com os Zeuanauás, um pajé, no meio da noite, a gente está assim numa força, num ritual lindo, muita conexão. Ele para, ele olha para mim e fala: Marcelo, quando você estava na barriga da sua mãe, você já estava sendo preparado para fazer o que você faz. Na verdade, isso ele falou para mim, mas serve para qualquer um. A vida é isso. Passou o filme da minha vida toda. Eu comecei a chorar igual uma criança. Porque eu fui entendendo até os perrengues, tudo aquele meu sofrimento de criança, né? Eu fui uma criança que eu me sentia um ET. Eu não me conectava com nenhum grupo. Não tinha nenhum grupo que eu me sentia parte. E aquilo era muito doloroso para uma criança, né?
Aí a minha questão sexual também me trouxe, me levou para um outro lugar, com uma outra dor, e de alguma forma eu fui experimentando, né, essas dores, mas ao mesmo tempo com muito privilégio, né? Sempre conseguindo, a partir dessas questões, me trazer outra coisa, sempre me transformar numa coisa mais forte, né? Criar personagens, né? Criar imagens que eu fui sobrevivendo. E aí chegou uma hora que eu falei, pô, eu quero quebrar todas essas imagens que eu construí. Quem sou eu? Qual é a minha, né? Qual é a minha missão? Porque teve uma hora que eu falei, eu estou trabalhando para quê? Isso sempre foi uma inquietação. Para que eu estou trabalhando? É para ganhar dinheiro? É muito pouco. Porque a hora que você ganha o dinheiro, você vê que aquilo não traz nada. Não traz nada, porque as questões eram as mesmas. Claro que a gente precisa de dinheiro, mas assim, eu não tenho medo. Eu tenho, de alguma forma, por presente do universo, abundância dentro de mim. Não que eu tenha abundância de dinheiro, porque as pessoas olham para mim, não vai falar. Se eu falar que eu estou sem dinheiro aqui, alguém vai acreditar? Eu estou sem dinheiro, mas é isso. Eu trago e nem eu acredito que eu estou sem dinheiro. E é isso, né? Eu acho que essa é a abundância que eu trago e que eu tenho confiança. Por exemplo, a minha sócia, ela já sofre. Tem pessoas no meu entorno que sofrem comigo. Olha, os meus amigos achavam que eu estava com uma macumba de índio. Eles falavam que eu estava com uma macumba de índio. Eles falavam sério. Porque, de repente, eu me afastei de tudo. Aí eu falo, poxa, graças a Deus eu peguei essa macumba de índio. E hoje não é... Ela está dentro do sangue. Ela corre nas minhas veias e está mesmo, né? É isso, assim. Mas é isso. É o medo da perda, gente. Eu larguei tudo, assim. Eu tinha uma carreira que, para quem está de fora, né, para quem estava no mercado, eu falei assim, o cara é louco. Várias pessoas do mercado falam, esse cara é freak, né? Esse cara é doido. Mas imagina, eu podia estar rico e famoso, e ganhando dinheiro, e podia estar na Ilha de Caras. Caguei para isso, não me interessa. Mas é isso. Meu Deus, depressão, né? Eu ia estar lá, mas tomando remédio para dormir, para acordar, né? É isso. É isso, gente. Obrigado. Valeu. Ei. Muito generosos vocês. Estou emocionado aqui, viu? Obrigado. Valeu, gente. Vocês são lindos, viu?